Hoje eu quero falar com você que se afastou de Deus por conta dos homens. Não é se afastar da igreja, não. É se afastar de Deus por conta do comportamento dos homens. Eu quero que você se certifique de uma coisa muito importante para a sua vida. Abra sua Bíblia agora em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Nós vamos ler juntos esta passagem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É exatamente isso que a gente faz quando a gente deposita a nossa confiança nos homens, nas mulheres, nas pessoas que estão à frente de uma organização, à frente de uma igreja. E quando a gente vê o erro dessas pessoas, a gente abandona a fé, a gente vira as costas para o nosso Deus. Quando na verdade a gente não deveria nunca ter acreditado na nossa confiança em homens ou mulheres de carne e osso, porque são falhos todos, inclusive eu, inclusive você. Essa confiança deve ser depositada exclusivamente em Deus. Confiar é diferente de acreditar, minha gente. Você pode acreditar em mim, eu posso acreditar em você, você acredita no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus companheiros de trabalho, em quem você quiser, acredite. Nós devemos acreditar que as pessoas com as quais nos relacionamos são pessoas que não querem nos prejudicar, que não estão mentindo para nós queremos crer nisso. Agora, confiar é diferente. Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, pois somente dele provém toda a fonte de vida, justiça, real felicidade e a sua vida eterna. Então, para você que abandonou a fé, para você que virou as costas para Deus por conta do comportamento dos homens, é o que fez aquele padre, é o que fez aquele pastor, ouvi dizer que um abusou de menores, que outro roubou dinheiro, que outro está desviando recursos, está fazendo lavagem de dinheiro, ou seja lá o que for que essas pessoas fizeram. Não permita que o comportamento dos homens jamais o afaste de Deus, o afaste da fonte, o afaste dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Pois tudo que as trevas mais desejam é exatamente isso, que você se afaste do teu Criador por conta do comportamento dos homens. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que eu quero te dizer o seguinte. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há ele injustiça, justo e reto é. Então, meus irmãos, por favor, que tenhamos claro em nosso coração quem é justo, quem é reto, quais são os caminhos da verdade, quais são os caminhos da justiça, porque a sua palavra não falha, porque o seu amor é eterno e a sua misericórdia não tem fim, ela se renova todas as manhãs. Não jogue a sua vida fora por causa do que fizeram na tua igreja, aonde você frequenta, no seu centro. Não jogue fora o teu relacionamento com aquele que te criou e te ama mais do que tudo, que deu seu filho amado para padecer numa cruz, para redimir e lavar os seus pecados e te dar uma nova oportunidade dali para que você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Não podemos ser tão infantis, nem criança age dessa forma, que muitas vezes nós agimos por acreditar que a imagem do nosso Criador está impressa naquela pessoa que diz que o representa. Abra sua Bíblia agora no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 11, versículo de 11 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então aqui olha só, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Morrermos como? Morrermos na morte que todos haveremos de morrer? Também, mas existe uma outra morte, a morte para a sua carne, a morte que você se entrega aos desejos, a morte que você se entrega aos seus prazeres, a morte em que você se entrega pelo bel prazer de gozar a vida e começar a andar no seu estatuto, começar a andar nos seus mandamentos, começar a observar os seus ensinamentos e a sua justiça do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Isso é morrer com ele, é morrer para as facilidades e começar a viver uma vida de adulto, uma vida de responsabilidade, onde você tem que zelar por você, pela sua família, por aqueles que estão à sua volta, agindo na caridade, agindo na piedade, ou procurando de um puro e sincero coração, procurando sempre ajudar seu semelhante, mas em primeiro lugar, trabalhar o teu coração, porque sem isso,
Nenhuma das outras coisas é possível. O Mestre nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você só se ama quando você se valoriza, quando você não joga fora a tua vida com coisas tão banais, insignificantes. Você passa a se amar quando você observa a palavra dele, quando você observa os ensinamentos dele e você vê qual é a prática que isso traz na sua vida, as vantagens e os ganhos que você tem de permanecer na sua palavra. Então morrer com ele é abrir mão da vida velha e iniciar na vida nova, com seus conselhos, seguindo a sua palavra e agindo dentro do seu amor. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Como que você negando a Cristo, ele vai estar com você? Ele vai dizer que te conhece. Se você diz que não o conhece, como ele pode dizer que te conhece? Mas apesar de você muitas vezes ser infiel e procurar os caminhos que são opostos àquele de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele permanece fiel e com a mão estendida para você. Sempre, sempre, sempre disposto a te dar uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade, porque ele te ama muito, verdadeiramente. E ele já sabe quem você vai se tornar lá na frente, se você decidir seguir os caminhos dele e com ele permanecer. Essa é a decisão que todos nós tomamos todos os dias. Apesar de queremos sempre fazer a nossa vontade, quando entregamos a nossa vontade, as nossas decisões na mão do Pai, tudo fica diferente e nós temos a oportunidade de viver a vida que Ele deseja, que Ele sonhou para nós. Todo pai, toda mãe sonha uma vida para os seus filhos. Assim como se você é pai ou mãe, você já sonhou a vida dos seus filhos. Imagina o seu pai, o seu Deus, o seu mestre, que tanto te ama e está sempre esperando de braços abertos você voltar para Ele, você abrir o seu coração para Ele, você entregar a sua verdade para Ele, você se confessar para Ele e você dizer: Senhor, estou disposto a viver uma vida contigo, Pai. Deixo para trás o meu passado e hoje desejo iniciar mais do que nunca, apesar de tantas vezes ter errado. Quero iniciar uma vida contigo e nela permanecer. Então, apesar da sua infidelidade, ele segue fiel com você, porque ele te ama e sabe dos seus defeitos, mas sabe muito mais das suas qualidades, virtudes, dons e o quanto você pode ser útil para sua família e para o mundo. Então pare com essa besteira de depositar a sua esperança, de depositar a sua confiança em homens falhos e comece a depositá-la somente em Deus. Porque dele provém tudo. Ele é a verdade, ele é a luz, ele é a vida, ele é o caminho. E ele só quer te amar e só quer te dar muito mais alegrias das quais você já teve até hoje. Diga hoje: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Senhor, eu me arrependo da minha má estrada. Senhor, eu me arrependo, Senhor, de ter virado as costas para Ti, por conta do que os homens fizeram, por conta do comportamento daquelas pessoas na igreja em que eu frequentava, por conta do comportamento daquelas pessoas naquela organização que se intitulavam e diziam o seu nome, mas que tantas coisas erradas fizeram. Senhor, como eu estava cego, Senhor, Senhor, como eu estava surdo, Senhor, como eu estava sem direção, porque eu permiti que essas pessoas me desviassem de Ti. Mas hoje, Senhor, estou ciente da Tua verdade, Senhor, hoje estou ciente da Tua palavra, Deus, e quero entregar-Te o meu coração, quero entregar-Te a minha vida e dizer que quero viver debaixo dos Seus mandamentos, do Seu estatuto, da Sua palavra, e entrego o meu coração e a minha vida para Ti, para que de hoje em diante, Senhor, eu nunca mais saia dos Teus caminhos, independente de igreja, independente de templos. Quero ter a minha comunhão contigo dentro da minha casa, Senhor, junto com a minha família, trazendo o coração de todos nós para te adorar em espírito e em verdade, porque só Tu tens palavras de vida eterna e pode ser espada, escudo, ajuda fiel em todos os momentos em que nós necessitamos. Então me perdoe, meu Deus, e a partir de hoje estarei junto contigo em adoração, em comunhão, em oração, abrindo o leque da minha vida, expondo todas as minhas chagas, mas também a minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. A partir de hoje, assim seja, assim é. Amém. Mande essa mensagem para quem está precisando ouvi-la.